Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas de curso. Bom dia, professor João Armando. Seiji. Eu sou a Maria Eugênia, aluna do curso de Medicina da Unigoiás. Hoje nós estamos dando início ao podcast MedVoices, um podcast que vai tratar de assuntos gerais relacionados à saúde e de interesse da comunidade. Bom, eu sou Seiji Hatsugai Neto, sou um dos apresentadores aqui do podcast e acadêmico também, junto com a Maria Eugênia. Gostaria de apresentar o professor João Armando, que vai falar hoje sobre transtornos mentais e emocionais que podem acarretar o suicídio, a ideação suicida. Esse tema está ligado à temática do Setembro Amarelo e ele vai nos ajudar, então, a entender essa complexidade, né, que envolve essa temática. Dr. João Armando é médico psiquiatra com formação no Hospital das Forças Armadas de Brasília e expertise em psiquiatria intervencionista e forense. E ele tem também formação em filosofia. E essa formação complementar, juntamente com uma abordagem multidisciplinar, né, no tratamento dos transtornos, conferem a ele uma compreensão mais holística das questões psiquiátricas na abordagem do paciente. Então, seja bem-vindo, Dr. João Armando. É uma honra recebê-lo aqui. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado, Maria Eugênia. Obrigado, Seiji. É a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre os temas relacionados aí à saúde mental, que é tão importante a gente estar falando sobre isso. A gente que agradece a disponibilidade de se deslocar, né, de Brasília, vir aqui para acrescentar um pouquinho para nós alunos e para toda a comunidade sobre um tema tão importante. Então, a nossa primeira pergunta é sobre o Setembro Amarelo. Por que o senhor acha que essa temática, né, passou a ocupar o calendário por sugestão da Associação Brasileira de Psiquiatria? E o senhor acha que esse mês, essa menção ao Setembro Amarelo é, de fato, uma campanha efetiva? Então, na verdade, a prevenção ao suicídio foi um dos temas que a OMS colocou como uma das metas. Deveria ter sido feito até 2020, não conseguiram cumprir isso, mas está entre as principais metas da OMS de prevenção em saúde, por isso tem chamado a atenção. Havia também um conceito antigo de que não deveria se falar sobre suicídio. Aquela velha história que se falasse, chamava, tem um psiquiatra que fez o efeito Werther, que seria como isso poderia induzir isso. Ao longo do tempo foi demonstrado que, na verdade, de fato existe o efeito Werther, ou seja, a transmissão sobre aquilo, principalmente quando ocorre um suicídio de forma errada, realmente poderia fazer esse efeito manada, mas que a principal forma de combater o suicídio era falando sobre suicídio. Para isso, haveria uma forma correta de se falar. Então, o que a gente criou como conceito foi que suicídio, a melhor forma de preveni-lo é falando sobre ele, porém falando de forma correta. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem inclusive uma cartilha de como se deve ser comunicado sobre suicídios. Os principais hoje meios de comunicação já estão adequados a ele, já estão fazendo isso. Sobre a efetividade da campanha do Setembro Amarelo, isso tem sido cada vez mais questionado. A gente não compreende muito bem hoje se de fato escolher um único mês para falar e meio que bombardear de informações daquele período, se isso de fato é efetivo ou não. O que é efetivo é falar sobre suicídio da maneira correta, é efetivo para ele. Existe um acerto, quase que entre a gente psiquiatras, não é bem um consenso, mas aquele comentário, setembro é um mês difícil, e de fato setembro é um mês difícil pra gente na psiquiatria. A demanda aumenta bastante. Se isso tem alguma coisa a ver com Setembro Amarelo ou não, a gente cada vez tem visto mais isso. Então, talvez o caminho maior seja não escolher um mês, mas sim mudar uma postura para que esse tema ficasse perene durante o ano inteiro, para que se possa falar. Também não pode interpretar isso de uma forma de então vamos voltar de novo a colocar embaixo do tapete, porque não pode ficar embaixo do tapete. O suicídio tem que ser falado, só que tem uma forma de se falar isso. Principalmente, nunca focando no ato em si, a gente nunca deve falar nada relacionado ao ato da tentativa, mas sim focando nas formas de se buscar ajuda. Essa a grande mensagem que tem que ser feita. Então, se houvesse uma mensagem em relação ao mês, que poderia ser mais efetivo, nós devemos falar sobre como identificar e como buscar ajuda e esquecer o ato em si, que talvez foi o que leva ao efeito Werther, que tanto se fala deles.
Certo, antes de passar para a próxima questão, eu queria ainda continuar um pouquinho nessa perspectiva. Tem o mês, tem essa campanha e, como o senhor próprio mencionou, um dispêndio de informação num único momento, né? Então, acaba sendo uma perspectiva muito pontual. Quando que o senhor entende o papel da escola? E não da escola só regular, educação básica, mas das universidades, das instituições sociais como um todo, nessa perspectiva do suicídio? Então, a gente ainda consegue, como vocês podem ver aqui, vencer um pouco nas universidades. Mas, de fato, o tema ainda é um tabu nas escolas, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. E a gente tem que vencer esse tabu. A lógica de não devemos falar sobre o tema tem que ser quebrado, inclusive com os mais novos. Então, a gente deveria inserir, se não chegar até no tema sobre suicídio, mas inserir sobre saúde mental no ensino fundamental e no ensino médio. Principalmente no ensino médio, né? Principalmente pós-pandemia, o que a gente tem visto de um aumento, isso é empírico, acho que ainda vai vir estudos para corroborar isso, o que a gente tem visto na prática, o aumento de tentativas e de problemas mentais nessa fase que vai dos 12 aos 16, que a gente não falava tanto, tem sido grande. E esse ainda é um assunto tabu. A gente vence um pouco na universidade. Você pode ver que na universidade a gente tem conseguido vencer esse tabu de vir, de falar. Vocês estão aqui falando, a gente está falando, a gente consegue falar. Mas de fato existe essa barreira aí no ensino médio e no ensino fundamental. E não deveria ser. Se a gente fala, meus pacientes, eu costumo, sempre que tem alguma dúvida, eu pego a psiquiatria e ponho ela como ciência médica. Eu comparo com a miopia, eu comparo com a pressão alta, eu comparo com a diabetes. Se a gente fala com a criança hoje, minha filha tem 9 anos, semana passada ela estava fazendo um trabalho sobre miopia. Se ela consegue falar sobre miopia, talvez sobre o suicídio nem tanto, mas sobre saúde mental sim. Sobre ensinar o que é uma depressão, sobre ensinar o que é uma ansiedade, ensinar o que é um toque. E isso é um tabu, né? Lá é meio que um tabu nas escolas, principalmente. É um tabu social, né? Que as escolas e as instituições, de um modo geral, não conseguiram vencer. A gente tem vencido, e isso é algo extremamente positivo do Setembro Amarelo, porque hoje você vê várias empresas indo falar, várias universidades, mas aquilo que você falou é só dos maiores de 18 anos, digamos assim. Para os menores de 18 anos, os ambientes que tem aquilo, ainda é um tabu. Se esconde. E é interessante porque mesmo falar sobre a morte no geral é uma coisa que não deveria esconder das crianças. Uhum. Elas têm essa capacidade para entender, para falar, para discutir isso. Talvez o tema tenha que ter uma abordagem diferente, eu até concordo. A abordagem, quando você vai falar sobre tudo com as crianças no geral, é diferente. Mas tem que ser um tema, saúde mental tem que ser um tema recorrente. Tem que organizar, né? Exatamente. Eu acho que você esconder da criança desde o ensino fundamental, quando o cidadão ele sofre com isso, mas na vida adulta, de certa forma, ele tem que primeiramente quebrar esse tabu que está dentro dele ensinado para ele. E aí fica mais difícil, que é você aceitar que você tem um problema, você aceitar que você tem que pedir ajuda, mas foi colocado, imposto para você o contrário. Então acaba que isso dificulta até um futuro tratamento, caso essa pessoa precise. Você está certo desse ponto, Sérgio. O que acontece é o seguinte, se o tema é um tabu, quando você vai ser acometido por aquela doença, você vai ter vergonha daquilo. Então, por exemplo, se você fala sobre um tema abertamente lá, então se você fala o que é uma pressão alta, o que é um câncer, o que é uma diabetes para a criança, se ela for diagnosticada com aquilo, ela não vai ter vergonha de falar. Se ela teve a tranquilidade de apresentar um trabalho sobre aquilo, se ela teve um trabalho de poder assistir uma palestra sobre isso na escola, quando ela tem, ela vai ter. Mas a saúde mental ainda bloqueia por causa disso, porque ela é sinônimo de vergonha, ela é sinônimo de que eu não posso falar, de que eu tenho que esconder. Exatamente. E quando você não fala sobre o tema, você está reforçando aquilo. Porque, peraí, se o tema ele é um tema inominado, um tema que a gente não pode falar, é porque tem algo de errado com esse tema. Sendo que ele é natural. Nós estamos falando de duas das, com certeza, as 10 patologias mais frequentes hoje nos seres humanos. Então, assim, muito em breve, tende a depressão e a ansiedade terem prevalência maior que pressão alta e diabetes. Não deixar de falar. Tem como deixar de falar, entendeu? Ela está presente lá, entendeu? E inclusive nas crianças e adolescentes. É um aspecto bem cultural, né? E eu acho que está intimamente ligado a essa perspectiva de compreensão da morte também. O senhor citou o tabu de se falar de morte, né? Isso começa na infância. Eu me lembro de um evento muito específico com uma criança da minha família. Ela perdeu o pai muito precocemente e a mãe não queria que ela fosse ao velório. E quando ela perguntou cadê o pai, a mãe respondeu que o pai foi morar com o Papai do Céu. E a criança, logo em seguida,
falou pra mãe: eu odeio o papai do céu, porque ele levou meu pai. Então, assim, é um exemplo simples, né, de um bate-papo cotidiano sobre um evento. Claro que a morte, ela não deve ser naturalizada numa perspectiva de simplificação do evento e nem de diminuição da afetividade, dos sentimentos das pessoas, mas a gente precisa falar disso. A gente precisa mais falar disso, a gente precisa conversar com ele antes de acontecer. A gente precisa falar, precisa entender, conversar. Por que não conversar? E se alguém morrer, como é que você vai fazer? A gente não fala isso. Então, tudo que não se fala, cria-se um tabu. Cria-se a noção de que é errado. A gente não fala muito é porque é errado. Você põe na cabeça da criança isso. Então, você não fala muito de saúde mental, é porque saúde mental é errado. Sim. A miopia não é, mas a saúde mental é. Eu adoeço qualquer coisa, menos. Exatamente. E, seguindo um pouquinho nessa lógica, qual que seria o primeiro sinal, primeiro alerta de um comportamento, de um ideal suicida que qualquer pessoa tem que ficar em alerta quando passa por isso? Tem alguns estudos que mostram que a maioria absoluta das pessoas que fazem uma tentativa, elas em algum momento falaram sobre isso ou pediram alguma ajuda de forma direta ou indireta. Então, se você fosse perguntar assim, qual que é o primeiro sinal é a pessoa falando. É a pessoa falando que não está legal. Óbvio, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria lista alguns sintomas que são cardinais. O sentimento de desesperança, o discurso da falta de perspectiva futura, entendeu? São alguns desses sintomas que a gente tem. Obviamente, sintomas depressivos, 90% hoje dos casos de tentativas estão ligados aos transtornos de humor. Então, todos aqueles sintomas que margeiam a depressão são. Mas, acima de tudo, a maioria dos pacientes, eles falam que vão fazer. Ou eles pedem ajuda. Só que ainda existe também aquele conceito de que outro conceito errado que a gente traz, a psiquiatria permeada disso, é que quem fala demais não vai fazer. Então, assim, ainda tem... Não é verdade isso, tá? Então, assim, a maioria das pessoas, elas expressam essa dor, esse sentimento de desesperança, de desamparo, ele é expressado de forma clara. Muitas vezes aliado a um pensamento, aos sintomas depressivos, que são os mais importantes. Tá? Quando você vê que a pessoa tem tristeza, choro fácil, deixa de fazer atividades que habitualmente ela fazia, isso é um sinal de depressão, não necessariamente de ação suicida, mas é o principal alerta. Ter sintomas de depressão é o principal alerta para ele. E quando junto com isso vem um discurso de desesperança, de desamparo, de não ver mais saída, esses acabam sendo um dos principais fatores. Tem uma experiência muito interessante que eles fizeram na Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul tinha uma ponte, que era a ponte que mais era utilizada. E aí uma fabricante sul-coreana de celulares patrocinou uma série de mensagens positivas nela para fazer. E eles conseguiram abordar muitas pessoas, e algumas pessoas que iam tentar e acabaram não tentando por ver aquelas mensagens, depois foram entrevistadas, e algumas teriam a seguinte mensagem: olha, enquanto eu estava indo para lá, eu estava inclusive chorando, algumas pessoas na ponte me pararam e pediam para eu tirar foto. E ninguém sequer se importava com... Ou seja, era um ponto turístico também, ele estava indo para fazer uma tentativa, tinha pessoas turísticas, ela parava a pessoa estava claramente com a face de choro, pedia para tirar foto e ninguém perguntava para ele assim: tá acontecendo alguma coisa? Então, essa lógica de que a pessoa não fala não é verdade. Pode ser que ela não fale diretamente assim para você: vou fazer isso, tal hora, tal lugar, tal, mas ela vai ter um discurso de não vejo mais perspectiva na vida, eu não tenho condições mais de seguir, ou ela vai começar a fazer mensagens de se preparar para aquilo que não vai ter, e essa visão, óbvio, tem gente que faz isso para chamar a atenção, eu até acho que tem, mas mesmo nesse caso é um sinônimo de uma patologia. Eu sempre falo para os residentes, eu falo assim, mesmo aquele cara, se ele está utilizando isso como uma forma de chamar a atenção, ele tem uma patologia psiquiátrica, precisa de ajuda, mesmo que ele utilize disso, tá entendendo? Então, quando alguém manifesta esse discurso, ele precisa de um atendimento médico, ele precisa ser encaminhado a um serviço para fazer isso, que seja para chamar a atenção, que não seja. O que você não pode é simplesmente falar: isso não existe, e deixar de lado, entende? Ter uma certa empatia com o que a pessoa tá passando também, olhar para ela com um olhar como pessoa, mas não como doença, assim. Eu acho que olhar como um olhar de doença, que a gente não olha com olhar de doente. Quando ele fala isso, tu vê tudo menos doença nele. Tu vê a fraqueza, tu vê a falta de religiosidade, tu vê a malandragem, tu vê o chamar a atenção, mas tu vê que aquilo é uma doença. Porque se alguém te mostrar que tem uma doença, qual que é a primeira coisa que tu vai falar pra ela? Procura um médico. Se você interpretar que não é doença, você não vai falar isso. De certa forma, sim. Entendeu? Então, o mal é não olhar.
Se a gente virar uma chavezinha na cabeça e falar assim, ó, a psiquiatria é medicina, e você passar a fazer um paralelo de toda doença psiquiátrica com as doenças médicas, você resolve boa parte dos problemas dos estigmas da psiquiatria. Eu tenho um paciente meu que fala assim, eu parei o remédio. Você fala assim, porque você parou o remédio por quê? Porque eu tava muito bem. Aí eu pego e falo assim, mas vem cá, se você chegasse aqui pra mim com a pressão de 18/12, eu te desse um remédio, no mês seguinte você estivesse bem, o que você faria com o remédio? Eu continuaria. Mas então por que na psiquiatria é diferente? Já viu alguém com câncer falar que é falta de vontade? Não tem. Então a mesma coisa para a psiquiatria. Se a gente virar essa chavinha e entender que a psiquiatria é medicina pura, a psiquiatria é medicina pura, você vai conseguir tirar muito do que a gente pensa de diferente da psiquiatria. Entende? Faça um paralelo sempre das doenças psiquiátricas ou as outras doenças da área médica. Aí você vai ver. Inclusive tem alguns hoje pensadores da psiquiatria que criticam muito o termo orgânico, né? A gente fala assim, esse transtorno não é psiquiátrico, ele é orgânico. Não, o psiquiátrico é orgânico também. Sou medicina purinha. Não é porque eu não consigo fazer um raio-x, uma ressonância magnética e ver a circuitaria cerebral, quer dizer que ele não está errado ali, entende? É muito uma herança positivista, né? Da tradição de ciência, do modo de pesquisar. Aquilo que não é palpável, Exato. Que não é experimentado, deixa de ser ciência. Então, é um questionamento que a gente tem que fazer sempre, né? Exatamente. E o discurso é um elemento diagnóstico muito sério, muito importante, né? E nesse sentido, eu tenho uma dúvida com relação à questão que o Seixas colocou. A ideação suicida, ela seria propriamente uma patologia ou ela é consequência de outros transtornos? Cara, essa é uma pergunta que o dia que você conseguir responder ela muito bem, a gente pode tentar te indicar o Nobel de Medicina, tá? O que acontece? Tem uma outra medicação que tem sido muito utilizada hoje em dia, que é a cetamina. Tradicionalmente, os antidepressivos, eles tinham um padrão de funcionamento em que o primeiro melhorava os sintomas que a gente chama de cardinais da depressão. Então, eu melhorava a falta de vontade, a falta de energia, a bulia, e depois que vinha a melhora do pensamento autodestrutivo, do pensamento suicida. Isso, inclusive, foi o que fez o FDA colocar um warning nos remédios psiquiátricos. Aparentemente era um grande contrassenso, né? Porque nas bulas deles todos está dizendo que esse remédio pode causar suicídio. Isso poderia causar um dos motivos, tem a depressão mista, tem coisas mais técnicas que também poderia explicar, mas um dos motivos era esse. Inclusive eu estava dando energia para a pessoa fazer. Quando a cetamina começa a ser utilizada, a gente percebe que a cetamina ela agia de uma forma, primeiro dentro da circuitaria cerebral, mas também ao mesmo tempo ela agia primeiro sobre a ideação suicida, de uma forma muito mais intensa, e depois sobre os sintomas cardinais da depressão. Alguns teóricos da psiquiatria começaram então a teorizar que a forma como ela atua é tão diferente na ideação suicida dos antidepressivos que a gente estaria diante de uma entidade nosológica diferente. Mas essa é uma pergunta que a gente não sabe responder ela ainda. Se a ideação suicida ela é uma entidade nosológica própria, igual à fibromialgia, mas que tradicionalmente está na maioria dos casos junto com a depressão, é uma hipótese, ou se ela realmente é um sintoma da depressão, e que também poderia ser um sintoma da esquizofrenia, porque é a segunda patologia que mais leva ao suicídio. Então, se ela estaria dentro da depressão e da bipolaridade e dos outros, a gente não sabe responder ainda. É uma dúvida muito boa, assim, que eu queria poder saber te responder. Posso dar minha opinião. Na minha opinião, a ciência vai caminhar para entender a ideação suicida como uma entidade nosológica específica, com circuitaria cerebral específica, com inclusive tratamento específico da depressão. Eu entrei na residência de psiquiatria, tinha uma aula que eu sempre ficava meio assim, eu falei assim, gente, você acha, de todas as tentativas de suicídio, 95% é por causa psiquiátrica e 90% é por transtorno de humor. Eu falava, mas de onde que vem os outros 5? Pra mim era tudo, ficava ilógico. Aí, com o tempo, você vê que os primeiros, entre os 5% tem a questão religiosa. Se você tem um suicídio religioso, tem gente que pega um avião e joga numa torre. Isso é um suicídio, querendo ou não. Mas tem também aquele ato extremamente impulsivo. Então, na época que a gente teve a epidemia da AIDS, por exemplo, lá no início, então tinha pessoas que recebiam o diagnóstico, ele não tinha patologia psiquiátrica nenhuma, mas ele cometia. Como ocorreu no Covid agora, alguns casos, em que a pessoa não tinha patologia, ela não estava com uma depressão, mas ao receber aquele diagnóstico, o medo e a impulsividade vinha tão grande e faz. Então, ela querendo ou não, ela tem uma forte prevalência com a depressão, mas ela não é exclusiva da depressão, sequer ela é exclusiva dos transtornos psiquiátricos. E tem pacientes que não têm o transtorno psiquiátrico e que no momento desse, num ato totalmente impulsivo,
eu tô até tirando aqui o contexto social, religioso, tudo isso, o que pode acontecer, cultural. Ele era aquele que mesmo que não tinha essa questão, que ele pode fazer. Isso aconteceu na época da AIDS, aconteceu agora na época do Covid, acontece agora com esses jogos que a gente tem, que a gente tá tendo problema de cada vez mais aumentando o número de jogos compulsivos. O cara às vezes perde tudo de uma vez e faz um ato desse. E a gente já teve até na área forense pessoas que planejaram o suicídio para poder receber o seguro para a família para resolver um problema financeiro. Então, assim, a gente tem uma série de outras formas de se ver. E por isso que eu acho que isso pode ser... Podemos evoluir no futuro para ter um CID específico para ele e um capítulo no DSM como uma entidade que caminha junto, mas é separada. Seria uma evolução. Eu faria uma farmacologia específica, faria uma psicoterapia específica, como eu tenho já hoje, por exemplo, com a fibromialgia. Interessante, a gente não para pensar nessa perspectiva social, religiosa, né, das outras motivações. Era uma dúvida, mas esse 5% não vem de onde, gente? Não tem onde eles vinham, pra mim é 100% psiquiátrico. Aí você começa a ver que tem outras perspectivas também, e que pode até influenciar na parte psiquiátrica. Então, por exemplo, os orientais... Os kamikazes. O kamikaze já é um, mas você também o oriental, a pressão deles é tão grande que às vezes eles lidam muito pior com a frustração, com uma pressão social maior. Até pior que a própria morte, a frustração. Exatamente. De repressão. Exatamente, entendeu? Então você tem... japonesa que eu diga. Esse eu tô falando, a cultura japonesa tem, você tem casos lá da pessoa que não tinha patologia psiquiátrica nenhuma, só que a vergonha de algo se torna tão grande numa sociedade que tem um fator cultural assim que pode levar a isso. Então, o assunto é muito complexo e tem muitas nuances, né? Que a gente às vezes nem pensa quando está preparando um momento de bate-papo como esse. Mas as questões vão se colocando e a gente quer mesmo provocar. Outro ponto que ontem nós abordamos ao preparar a nossa entrevista de hoje para o podcast foi a questão do adoecimento nos cursos de medicina, tanto dos estudantes quanto após, quando eles se tornam profissionais da área. Tem pesquisas que apontam que cerca de 40% dos acadêmicos de medicina, eles têm algum transtorno mental, emocional, né? E isso pode até acarretar o suicídio. O que o senhor acha disso? Então, eu faço lá em Brasília eletroconvulsoterapia, que é o tratamento mais efetivo para isso, ao mesmo tempo mais caro. E em determinados momentos a gente tinha até 50% dos pacientes sendo médicos ou estudantes de medicina. E você tentou teorizar por isso, será que é porque eles também têm menos estigma, que o médico busca mais acesso lá? Mas o fato é que a medicina por si só, ela vem carregada daquilo que a gente falou culturalmente, de uma série de problemas que tem. Ou seja, é uma demanda muito grande, é uma pressão social. Eu vou começar aqui no estudante de medicina, depois eu vou chegar lá no médico. Então, para o estudante de medicina é uma demanda muito grande, vem aquela sensação, o pré-entrada é muito demandado. Os estudantes, a maioria já entram após passar por um período extremamente estressor, tanto que é muito comum nos primeiros períodos de medicina, o estudante meio que largar um pouco, certo? Você pode ver que o número de reprovações, creio eu, estou falando empírico, mas pelo menos na minha faculdade, o número de reprovações nos primeiros períodos é muito maior que nos últimos. Você tem estudantes que já vêm com aquela carga imensa, entra na faculdade, que não é uma faculdade fácil, tanto do ponto de vista de que demanda muito financeiro, demanda muito de tempo, cria-se toda uma expectativa, sabe aquela coisa, estudante de medicina, então já é médico pra família. eu com um mês tinha gente me pedindo remédio. Então, gente, eu tô vendo só cadáver, vocês estão me perguntando remédio, só se for pro correio pra eu poder fazer, porque eu não entendo ainda absolutamente nada, não tinha tido uma aula, a pessoa já perguntava como se fosse. Então tem toda essa demanda. Aliado, eu falo que boa parte dos estudantes de medicina hoje moram fora de casa, né? Então, esse fato de não estar presente em casa também é um outro fator. Associado ao que a gente estava falando, infelizmente, os estudantes de medicina têm se automedicado muito. Pelo conhecimento que eles têm de psicopatologia, muitas vezes pelo maior acesso à medicação, eles têm se automedicado de uma forma. Então, assim, o uso de Venvance entre os estudantes de medicina é absurdo, o uso de Zolpidem é absurdo, o uso de benzodiazepínicos, tudo isso acaba causando um impacto maior. Posto isso aumenta. Na medicina, a coisa é muito pior. Então, assim, cria-se um castelo de sonhos que iria acontecer. E na prática, o que você vai ver depois que você se formar é que esse castelo de sonhos não existe. É uma área extremamente demandada, tá certo? É uma área de uma pressão muito grande, tá certo? Que se criou, assim, eu vou virar médico,
Tem um pessoal que faz no Instagram que vai entrevistar o pessoal nas festas. Quando você quer ganhar? Vou ganhar 200 mil, ganhar 250 mil. A realidade está muito longe dos vendedores de cursos que estão falando por aí, entendeu? A realidade do médico, quando ele chega, é que ele entra tendo uma responsabilidade absurda, sendo mal remunerado para o tamanho da responsabilidade e que ele criou um castelo de sonhos que não vai ter. E para piorar tudo isso, ele vai vivenciar um segundo vestibular mais difícil, que é a residência médica, trabalhando, porque lá com 18 ele ainda tinha família, depois virou médico, agora a responsabilidade já muda. Então, de fato, é uma profissão. O Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa que ela é muito alarmante. Ela mostra que as mulheres médicas vivem, em média, 10 anos menos do que a população. Nossa, eu tô abandonando a força hoje. Então, assim, são profissionais que precisam fazer isso. Quando eu estava na minha faculdade, eu fiz em Itajaí, Santa Catarina, e tinha uma faculdade perto que é de Blumenau. A gente tem uma palestra com o Dr. Otmar, que é um psiquiatra muito famoso lá, que ele criou um grupo, por exemplo, para ensinar o estudante a lidar com a morte. Ele tinha que ir lá só para falar como é que foi. Eles passavam lá, eles tinham que só... A coisa a gente não tem, né? Então, assim, a maioria não sabe se quer lidar com a morte. E, de repente, quando você ainda é estudante, tem alguém para contar a morte. E uma semana depois que você formar, que você tem que chamar um parente para dizer que o familiar dele morreu. Qual é o impacto disso na saúde mental? Então, ou seja, ainda há um enfoque muito grande em questões muito científicas e muito pouco nessa formação do estudante. Formação mental mesmo, formação de saber lidar. Vou até falar de econômico, que a gente não tem formação nenhuma, não sabe lidar com nada, não está em preço de nada, e também mental, a gente não sabe lidar com um paciente ameaçando de processo. Durante hoje, o cara fala que vai ameaçar de processo, não tem a lógica nenhuma dele, ele passa 10 dias sem dormir. Só porque o paciente chegou lá e falou, a gente não tinha base nenhuma. Ou seja, então, o estudante de medicina hoje, ele não está preparado para entrar na pressão do mercado de trabalho. E o vestibulando não está preparado para entrar na faculdade de medicina. Porque nós estamos pensando só em ciência ali. E não estamos pensando nessa formação de saúde mental dele. Ou desconsiderando essa perspectiva do que é ciência, né? Isso me preocupa muito. Esse olhar muito positivista para as coisas. Porque discurso é ciência, comportamento é ciência. Lógico, sim. E eu acho que isso atrapalha muito a percepção de quem é esse estudante, de quem é esse futuro profissional, por parte das próprias instituições de ensino também. Só para você ter noção, tem 2 estudos da USP que mostram o seguinte, que médicos que fazem esporte de alto rendimento são médicos melhores como fator independente. Simplesmente porque eles conseguem tomar decisões rápidas. Médicos que fazem qualquer arte, qualquer tipo de arte, que tocam um instrumento, ou que cantam, ou que pintam, eles são médicos como fator independente, considerando aquele melhores do que os que não fazem. Porque ele tem maior criatividade, ele sabe lidar melhor. A gente não valoriza isso tudo. Então, às vezes o cara ele sabe ali, ó, o Black Book inteiro. Não sei, na minha época era Black Book, não sei se vocês é mais Black Book ainda. Sabe o Black Book inteiro, mas ele não tem a postura de conseguir agir rápido, ele tem medo de tomar a decisão, ele não tem essa segurança. E tudo isso leva. Então, ou seja, a gente não prepara o vestibulando para a faculdade de medicina, a gente não prepara o estudante de medicina para o mercado de trabalho. E isso é o quê? Adoecedor total. Muito, né? E ele vai desencadear isso por meio de transtornos diversos. Fora a expectativa, porque você joga a expectativa total na pessoa. Pô, eu botei meu filho na faculdade de medicina. Acabou os problemas da família. Nós temos um primeiro filho que foi para a faculdade de medicina. E não é bem assim. O mercado de trabalho é bem diferente dessa realidade. É uma pressão absurda que tá pra gente aí. E seguindo nessa linha de raciocínio, não só os estudantes de medicina no geral, a gente tem uma incidência muito grande de patologias mentais ligadas ao mental e emocional nessa sociedade. A gente vive de jovens muito novos ainda, muito em contato com álcool e drogas. Como que o senhor acha que isso corrobora para o surgimento dessas patologias? Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, o suicídio, entre os fatores de riscos principais, tá lá, a dor crônica é o principal, o segundo é o uso e abuso de substâncias. A gente vive uma era com alguns problemas. O primeiro delas, a gente tem uma sociedade com baixo limiar para frustração. A gente tem uma sociedade que está cada vez mais se afastando para tomar as condutas da ciência mesmo. Eu vou lá no meu Instagram, eu vejo um coach falar isso, eu vejo o cara falar isso, e eu não valorizo mais isso. E por fim, a gente tem normalizado uma série de condutas, aí, principalmente em relação ao uso de drogas, ou seja, existe uma discussão que deve ser feita enquanto sociedade, da não criminalização, de tudo isso, tudo bem. Isso é uma coisa. Isso não pode influenciar um discurso
E que isso é problemático, principalmente para os menores de 25 anos. São duas questões separadas que estou tentando botar no meio. Então, de fato, você tem uma sociedade que passou a ver isso de uma forma como um caminho muito mais fácil. Uma sociedade doente, que busca o prazer de forma imediata e que não sabe se frustrar. Isso é o suco perfeito para usar drogas e para o jogo patológico, que é outro problema que a gente tem. Eu brinco e falo assim, eu não sei a idade de vocês, mas quando eu tinha que entrar, quando eu tinha que ver um desenho, eu tinha que esperar a hora. E tinha que ser só aquele dia. Hoje minha filha dá um clique num botão, aparece tudo na frente. Nós estamos fazendo uma sociedade que é imediatista. E muito buscando prazer. Cheio de livro falando de dopamina, talvez eles exageram, mas a lógica é essa. A gente é uma sociedade imediatista, que busca o prazer a todo fato, que não sabe lidar com a dor. A Ana Lembe, que é lá da Universidade de Stanford, vai falar assim, mesmo nós médicos, a gente não consegue transmitir a mensagem que dor faz parte da vida. Então eu tô com dor, remédio. Eu tô frustrado, remédio. A frustração. Eu não durmo, remédio. Assim, como solução rápida, longe de mim, pelo amor de Deus, se alguém quer falar um discurso contra os psicotrópicos, muito pelo contrário. Mas não dá, e é interessante porque os psiquiatras são os que menos fazem esse discurso, tá? Não dá pra cada sentimento que você tenha, você buscar algo. E muitas vezes você não vai achar isso no remédio, você vai usar isso onde? No álcool e na droga. E aí, isso é uma sociedade doente nesse sentido, porque esses fatores são problemáticos demais. Esse combo que se ficou do imediatismo, da busca do prazer, da baixa frustração e da droga ali para resolver tudo. Equação do desastre. Exatamente. É nesse sentido, você tá entendendo? Informação pululando ali da gente, porque antes você precisava ir no médico, você precisava falar com um especialista. Hoje todo mundo é especialista na internet, eu já tô dando solução para você. Dr. Google. Antes fosse o Dr. Google, antes fosse o Google. Hoje é o coach do Instagram que fica ali parecendo sem controle nenhum. Chat GPT, o Google ainda tem um certo controle, pequeno, mas tem. Mas e o cara que quer vender alguma coisa pra você e fala o que você quer ouvir? Né? Vai diretamente, né, nos seus... Muito mais inteligente que a inteligência artificial. Essa inteligência natural, ela é mais inteligência que a artificial, entendeu? Ele vai lá onde você quer ouvir. Então é isso que você quer? Então eu vou fazer uma teoria qualquer aqui que vai te mostrar que se você usar isso aqui, e daí vai. E daí a gente descontrola enquanto sociedade. Você falou, é a equação do desastre. Termo perfeito. É a equação do desastre que a gente vive hoje. Patenteou o termo. Professor, então, uma vez, voltando para a temática, tudo está dentro da temática, né? Mas voltando para um ponto bem específico, uma vez que a gente detecta a ideação suicida, como que a gente deve manejar com essa pessoa, com esse paciente, com esse colega? Porque essa ideação pode surgir no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, né? E eu vejo, assim, que muitas vezes a gente não tem preparo, justamente por conta do que a gente conversou lá atrás, né? Das questões culturais, de não se falar disso, né? Mas se isso brota no meio da gente? Então aí, gente, acho que o primeiro passo a fazer é escutar. De novo, eu vou te falar, assim, parece que é bobo, a gente quer sempre resolver as coisas com uma pílula, mas nem sempre a gente resolve com isso. Quando alguém te manifesta isso, a primeira coisa que você tem que entender é assim, você tem que entender que aquilo é verdadeiro. Então você pega e escuta aquela pessoa. Fui lá e escutei a pessoa. Depois, acredite que aquilo de fato é um problema, tá bom? A partir dali, o ponto principal é vincular aquela pessoa com o serviço de saúde mental. Então primeiro você vai escutar ela, primeiro você vai entender ela, porque boa parte de quem faz a tentativa é impressionante. A coisa só quando você estiver tentando você ver. Fala, mas eu falei pra todo mundo que eu ia fazer e ninguém deu bola pra mim. Ah, você não procurou um médico, um psiquiatra, um psicólogo? Não, mas eu falava. Eu não tinha força pra ir, mas eu falava pras pessoas que eu ia. Então o primeiro ponto, mas você escutar e ouvir aquilo com seriedade. Se isso é para chamar a atenção ou não, vai ser um profissional que vai tentar ver isso e vai tratar mesmo se fosse chamar a atenção. E o segundo ponto é, a pessoa tem que estar vinculada ao serviço de saúde mental. As pessoas que estão vinculadas a um bom serviço de saúde mental é talvez a principal forma de você impedir o suicídio. E você tratando ela e vinculando mas existe uma série de estigmas que tem. Eu não vou porque eu vou ser dopado. O pessoal está usando hoje o bupropiona falando que vai ficar dopado. Isso é impressionante, assim. Cara, nós estamos em 2024. Os remédios psiquiátricos não dopam mais hoje. Sim. Mas você ainda tem aquela coisa, eu não vou lá porque eu não sou doido. Então, combater isso e vincular aquela pessoa com um serviço de saúde mental é o passo mais importante. Muito pelo contrário, eles garantem qualidade de vida, né? Exatamente. Ao passo que abaixam o nível de ansiedade, melhoram o sono, né? Isso tudo é saúde. E você tem um monte de perfil, entendeu? Então, se para aquele paciente ele
dopar é um problema, porque ele já está tendo depressão, porque o cara já está dopado por natureza, pela própria pessoa, não vai fazer um remédio que vai fazer. Outros estão extremamente agitados. Então, esse estigma é ruim. A pessoa deixa de buscar o serviço de saúde mental, primeiro, porque ela não é escutada, porque está próximo. E segundo, que alguém não chega e fala, não é assim. Calma, quem disse pra você que você vai dopar? Quem disse pra você que vão pegar você e botar no hospício? Vão fazer... Não, psiquiatria é outra hoje, em 2024. Entendeu? E eu gostei muito dessa abordagem de chamar, né, de serviço Saúde mental. de saúde mental. Eu queria que o senhor pontuasse um pouquinho o que é a complexidade desse serviço, porque às vezes há uma expectativa demasiada no médico psiquiatra, quando outras abordagens, né, que são paralelas e que fazem, né, uma relação bacana também, né, o tango, na verdade, é um tratamento que é multidisciplinar. Queria que o senhor abordasse. Você sabe que eu vejo, assim, falam-se muito, assim, da psiquiatria, que até usar o termo saúde mental, tudo isso. Hoje eu acho que os psiquiatras são os médicos que mais precisam dessa abordagem multidisciplinar. Na prática, é a sociedade que quer cada vez menos isso. A sociedade quer soluções Rápidas, o remédio. É o remédio. Então, a minha dificuldade maior não é de eu ter a minha cabeça boa para encaminhar para um psicólogo. É que meus pacientes não querem. Porque ir para o psicólogo dá trabalho. É uma mudança muito mais estrutural, mas dá trabalho. Eu vou mexer lá onde você não quer que eu mexa. E o ir pro psicólogo também é associado muito à loucura, né? Ah, eu sou doido. Ao psicólogo eu não sei tanto. Ao psiquiatra, sim. Ao psiquiatra, infelizmente. Eu brinco com meus pacientes e falo, você vai ali na recepção, a minha clínica não tem só psiquiatria. Quero ver que você consegue adivinhar quem é paciente para psiquiatria e quem é para endócrino. Eles são tudo iguais, tá? Essa lógica de que o paciente tá babando, tá? Não existe mais na psiquiatria. 70% a 80% dos nossos pacientes hoje não são do quadro psicótico que leva a isso. A maioria tem transtorno de humor e ansiedade. São pacientes que não têm face. Muito comum isso, porque às vezes eu faço na forense, o cara fala assim, esse paciente não precisa ser afastado, porque olha ali, eu tenho uma foto que ele estava rindo. A depressão e a ansiedade não tem face. Ela se esconde. Não é nem que ela se esconde. Ninguém consegue, tirando casos muito graves, ninguém talvez tinha um professor que falava, na medicina nem sempre, nem nunca. Mas é muito difícil, mesmo os depressivos graves, serem depressivos 100% do tempo. A depressão é uma constante luta contra aquilo. A depressão não tem face. A depressão não tem face nenhuma pra você olhar e falar. Você olha pra você e fala, você tem, você não tem. Olhando pra você como as pessoas acham. Ou eu olho o seu Instagram e o dele e falo, ela não tem depressão. Agora virou moda agora. Nas perícias, se entra no Instagram, óbvio, quer botar foto chorando. Até porque seria mais problemático ainda, sabe? Você tá entendendo? Então, assim, essa noção tem que sair. E pra gente desestigmatizar tudo isso. Eu te falo, voltando à sua pergunta que a gente acabou divagando pra fora. Hoje, eu tenho mais dificuldade em caminhar pro psicólogo, porque os próprios pacientes querem soluções fáceis do que os profissionais de saúde não estão preparados para fazer essa abordagem multidisciplinar. A psiquiatria, em momento algum, os psiquiatras querem isso, porque é difícil, a gente sabe disso. Quero tratar o paciente, eu não vou. Mas eu tenho mais resistência deles, falar, eu não vou, dá trabalho. Eu fui. Tá, mas você fez quantas sessões? Uma, não ajudou nada. É óbvio que não vai ajudar nada. Entendeu? É um processo que eles não querem passar. Entendeu? Eles não, assim, é muito genérico, mas a maioria dos pacientes não querem passar por isso. Eles querem que eu dê uma pílulazinha pra ele, que não tem efeito colateral nenhum, que faça efeito no dia seguinte. No próximo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Porque a medicina faz isso em alguns casos, né? Você tá lá com dor, você dá um remédio e faz isso. Seguindo essa linha de pensamento sobre o tratamento, a gente teve uma pergunta de uma colega nossa, a Laura. Ela perguntou quais seriam os hábitos necessários para garantir uma qualidade de vida, né, por meio dos hábitos na saúde mental na sua vida rotineira ali. Eu acho que até quando você me perguntou da medicina, eu tinha pensado em te falar. Eu acho que parte até do que os estudantes de medicina e os médicos não estão se adoecendo é por não terem esses hábitos mais saudáveis, tá? Parece piegas o discurso, mas de fato, você botar um limite em certas coisas, botar um limite no trabalho, eu te falo, não é um exemplo disso, mas posso falar, isso aqui na teoria. Botar um limite no trabalho, fazer hábitos de lazer, principalmente, tá?
O lazer não precisa necessariamente... Hoje existe um mega discurso contra telas e tal, fim do mundo. Tem mais que joga o fim do mundo só de ter uma tela assim para poder ver, porque não pode ver. Mas assim, tem um momento para tirar, para assistir um filme, para poder fazer isso. A prática de exercício físico, por mais incrível que pareça, eu acho que isso é um discursinho pronto, mas não é. É impressionante como a prática de exercício físico faz diferente. Para alguns casos, você pega TDAH, você pega transtorno explosivo intermitente, transtorno bipolar, quando você põe esse pessoal para lutar, para fazer mas práticas de alta carga, assim, faz uma diferença absurda. Eu posso falar, eu tenho TDAH, o Lert fala, meu tratamento desde a minha infância foi lá de terapia, esporte, e depois a gente veio a investir piamente na medicação. E associado a isso, hábitos alimentares adequados. A gente não vive em uma sociedade que Red Bull o tempo inteiro, café o tempo inteiro, se alimentar mal, ter estudo. E por fim, quando você fala de hábitos, a busca do prazer imediatista também é um hábito. Então, eu passar a entender o não imediatismo das coisas e guiar minha vida para que nem tudo seja imediatista, que eu consiga ter uma vida mais regrada de horário também, de sono, de acordar, de fazer as coisas. A gente pensa muito em exercício e alimentação, falar hábito de vida. Mas hábito de vida é muito mais do que isso, entendeu? É ter o tempo para mim, é ter o tempo de lazer, é dormir bem. Ou seja, hoje a gente tem uma sociedade que dorme 4, 5 horas toda noite e acha. Tem coach falando, né? Se você quer ter sucesso, você acorda 4h30 da manhã e vai para uma banheira de gelo. Isso não é hábito saudável. Entendeu? Assim, prazer deve vir de forma não imediatista e de forma natural, com hábitos que te garantam isso. Pode ser desde sentar à noite e assistir televisão, que não tem. Tem a gente fala muito em mindfulness, banalizou, mas existe o mindfulness natural. Isso que é um pesquisador aqui, que foi, eu acho que Marco Twain que fez. Um dos capítulos do livro dele, que ele ensina o mindfulness real, é aquele que está lá no QMET como nível 3 de evidência para tratar a depressão e ansiedade tipo 1. Ele tem um dia que ele fala, nesse dia você vai simplesmente assistir um programa banal, sem ninguém te interromper. Você vai sentar no sofá, sozinho, sem ninguém para te interromper. Tá lá no livro dele do Mindfulness. Então, esses hábitos, você guiar os seus hábitos, eu não gosto desse termo pessoal, controlar a dopamina, não é bem assim. Mas a não busca do imediatismo, a não busca do prazer e uma rotina de vida mais regrada é um passo importante para isso. Não só alimentação e exercício físico, que também são importantes, por óbvio, né? Mas o senhor coloca uma questão interessante. Esse imediatismo faz com que as pessoas não se autoconheçam. O autoconhecimento é o primeiro desafio. As pessoas não sabem nem do que gostam. Não sabem, porque elas não dão, você tá entendendo? É tudo muito fácil hoje em dia. Fácil, aquilo, assim, o celular, aquilo. Eu não tenho esse tempo mais para fazer. Isso é adoecedor, com certeza. De novo, assim, as pílulas são fundamentais. Elas são um diferencial na psiquiatria. Talvez a coisa mais importante de na psiquiatria. Mas elas não são únicas. Você não vai conseguir tratar uma depressão de um cara que tá por aqui de estresse, dormindo 3 horas, comendo muito mal, tá certo? Assistindo pornografia o dia inteiro, entendeu? Nos poucos momentos que ele tem, não tendo uma relação familiar saudável, você não vai tratar isso dando um cloxetina pra ele. Nunca. Você não vai conseguir reverter esse quadro de ansiedade ou de depressão que ele tá tendo, assim. Sim, é um processo. Outras vertentes e outras... Bom, meu senhor, felizmente nosso tempo chegou ao fim. E aí a gente tem o prazer de ter o Dr. João Armando, que pôde falar um pouquinho pra gente sobre problemas relacionados ao mental e nosso emocional e compartilhar conosco esse tema do suicídio que tá tão em evidência agora como esse tema amarelo e tão falado. Muito obrigado. Eu agradeço aí pra vocês, obrigado, estou à disposição. Sempre que vocês quiserem discutir qualquer tema relacionado à parte de saúde mental, estou à disposição para vocês. Parabéns por estarem abrindo espaço para que a gente possa falar para os estudantes sobre isso. Obrigado. Nós quem agradecemos, Dr. João Armando, e em especial nós agradecemos a equipe de marketing da UniGoiás, que carinhosamente tem nos dado suporte, aos nossos colegas de curso que nos enviam perguntas, nos motivam, a equipe do podcast Med Voices, e
a nossa audiência, né? Que a gente espera que seja forte Vai ser. e que traga esse podcast, assim, para a vida mesmo, para contribuir com as mudanças de hábitos, de práticas e ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada. Obrigado. Trouxe essa lembrança. Obrigado. Esse presente. Obrigado. Agradecimento pela sua presença. Obrigado. E é sempre bem-vindo. Quando quiser voltar, a casa está aberta. Voltarei, com certeza. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.